Boas palavras, poesias e reflexões. Como estão todos? Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado para fazermos algumas meditações poéticas, algumas poesias meditativas. E hoje vou falar sobre sonhos. Sonhos. Uma palavra de muitos significados, como tantas que nós trazemos aqui, né? Porque o que é o sonho, né? Esse sonho que a gente tem durante a noite e que também está sujeito a várias interpretações, segundo as pessoas muito que só consideram as questões bioquímicas do cérebro, acham que simplesmente é o funcionamento, um funcionamento do cérebro enquanto nós dormimos, né? Mas temos outras interpretações, por exemplo, toda a psicanálise, a partir de Freud, nasceu da interpretação e da análise dos sonhos. Aliás, Platão já dizia 2000 e quase 2.300 anos atrás, 2.400 anos atrás, que enquanto dormimos a alma se liberta e vai fazer aquilo que ela deseja e que não pode fazer no corpo. Olha aí, ó, os impulsos reprimidos do inconsciente, segundo Freud, que os sonhos muitas vezes liberam. Então os sonhos podem ser manifestações do nosso inconsciente, segundo a teoria psicanalítica, segundo o que dizia Platão. Mas também há outras interpretações, por exemplo, há sonhos premonitórios, há sonhos que a gente prevê o que vai acontecer. Está na Bíblia a história belíssima, que eu gosto muito, de José do Egito, que sonhou, né, com as vacas magras, com as vacas gordas, com 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, e depois, por conta desse sonho, ele se projetou no Egito. Enfim, era um sonho premonitório, era um sonho de antecipação dos acontecimentos, né? de adivinhação. E, por exemplo, no Espiritismo nós temos também uma outra possibilidade de interpretar os sonhos que não anulam essas que eu já disse aqui, né? Mas que também pode ser interpretado como um desligar-se da alma do corpo e nós vivemos a vida do espírito enquanto dormimos, né? Então o sonho é uma espécie de lembrança que nós temos de vivências reais no mundo espiritual, né? E, por exemplo, já me aconteceu, né? Olha só que coisa interessante, muitos anos atrás, de uma professora que eu gostava muito e que eu não via há bastante tempo, e eu sonhei que ela me ligava e dizia que estava com câncer. No dia seguinte eu acordei, liguei para ela, naquela época não tinha redes sociais, celular, nada, era telefone fixo mesmo, e ela de fato estava com câncer. Então, enquanto meu corpo dormia, meu espírito se conectou com dela, numa mensagem telepática, num sonho, e eu fiquei sabendo que ela estava com câncer, e de fato, e fui visitá-la, etc. Depois ela se curou do câncer, e até hoje está viva, mais de 90 e tantos anos, né? Então vejam, o sonho tem várias interpretações, mas o que eu quero falar aqui, agora, né, é sobre o sonho que nós temos de realizar alguma coisa. O projeto, a ideia, a meta, né? E esse sonho também pode ser de vários tamanhos, de vários significados. Por exemplo, eu posso ter simplesmente o sonho de conhecer um lugar tal e Y, né, X e Y. Eu posso ter o sonho de ter uma casa assim ou assado, eu posso ter o sonho de ter a casa própria, eu posso ter o sonho disso ou daquilo. Eu posso ter o sonho de criar bem um filho, de ter uma educação, dar uma educação boa para o meu filho, ou para o meu neto, ou para alguém, enfim, né? Então, esses sonhos, digamos assim, que são metas de realização de algum desejo nosso, de alguma projeção nossa, e que são válidos, e que, pelos quais nós podemos lutar, pelos quais nós podemos trabalhar, e que nós podemos mentalizar, enfim, né? Mas existe, digamos assim, os sonhos maiores, né? Os sonhos maiores são as metas de vida, né? As realizações maiores da vida, né? Por exemplo, o sonho de ser isto ou aquilo, de fazer isto ou aquilo pela humanidade, pelo próximo, um sonho de construir algo, o sonho de escrever um livro, de vários livros, ou de sei lá, tem
um desenho animado que é maravilhoso, que eu recomendo para todos, que chama-se, está livre aí na internet, é em francês, mas tem legendado em português, mas é tão bonito ouvir em francês, que se chama O Homem que Plantava Árvores, né? É lindíssimo esse sonho, e ele tinha o sonho de replantar uma vasta porção de terra que estava devastada. Aliás, nós temos aqui o nosso querido Sebastião Salgado, que fez isso, né? Ele replantou junto com a sua esposa uma área enorme lá em Minas Gerais, que estava totalmente devastada. Então, isso é um sonho grandioso, porque é um sonho útil, é um sonho que traz uma contribuição. E existem os sonhos coletivos, os sonhos que nós sonhamos juntos, que eu poderia chamar de utopia, né? Quando a gente sonha um mundo melhor, uma sociedade mais justa, uma melhor distribuição de renda, saúde para todos, educação para todos, o sonho de melhorar o planeta, de voltarmos a habitar um planeta saudável, ecologicamente, psicologicamente, socialmente. Então, esses são sonhos grandiosos, maiores, que nós podemos, devemos sonhar juntos, para construirmos juntos. E esses grandes sonhos são aqueles que movimentam a nossa alma, que nos fazem ter sentido existencial, né? Então são esses sonhos que nós não podemos abandonar. Podemos ter os pequenos sonhos, os sonhos individuais, os sonhos, né? Mas também não sonhos de ambição desmedida, de ter um carro muito chique, de ter uma mansão. Acho que isso é tão passageiro, isso é tão peregrino, isso é tão pequeno. Os grandes sonhos realmente são aqueles que podem beneficiar muita gente, que a gente pode contribuir para que o mundo seja melhor. E é tão bom quando as pessoas conservam esses sonhos, né? Porque nós vivemos num mundo da chamada morte das utopias, né? Do desengano, do desconsolo, em que os jovens muitas vezes não veem perspectiva, não veem possibilidade, não se entusiasmam por uma luta política, social. Muitos hoje se entusiasmam e dão a sua contribuição para uma luta ecológica e são reprimidos, né? Em todo o mundo tenho visto manifestações de jovens que estão lutando contra o aquecimento global, contra o desmatamento, a favor da sustentabilidade, e são presos, são desconsiderados, né? Porque os donos do poder são extremamente imediatistas e não têm sonhos coletivos, só têm sonhos pequenos individuais para o seu próprio clã, para si mesmos, e são extremamente imediatistas, porque esses mesmos sonhos não serão realizados se não houver, né, uma configuração justa, boa e benéfica para todo o planeta. Ninguém vai viver bem se todo mundo não viver bem, né? Ninguém vai ter água se todo mundo não tiver água. Ninguém vai ter um clima ameno, saudável e não tão quente como está ficando se todo mundo não tiver acesso a isso, porque estamos conectados num só sistema, fazemos parte de um só mundo, fazemos parte de uma só família humana. Então temos que sonhar juntos, e sonhar juntos significa construirmos juntos um mundo melhor. E eu quero aqui, como sempre, trazer as nossas poesias, né? E a primeira delas é do Fernando Pessoa, como sempre, eu sempre trago o Fernando Pessoa em primeiro lugar, evoco o Fernando Pessoa, e este é um significado de sonho mais do ponto de vista psicanalítico, né? Do entendimento, do conhecimento de si. E depois aqui outros sobre sonho. Então, entre o sono e sonho, entre mim e o que em mim é o quem eu me suponho. Corre um rio sem fim. Passou por outras margens, diversas mais além, naquelas várias viagens que todo rio tem. Chegou onde hoje habito, a casa que hoje sou. Passa, se eu me medito, se desperto, passou. E quem me sinto e morre, no que me liga a mim, dorme onde o rio corre, esse rio sem fim. Olha, que coisa maravilhosa. Augusto dos Anjos, que era um poeta tão pessimista, escreveu esses versos bastante otimistas. A esperança não murcha, ela não se cansa, também como ela não sucumbe à crença.
Vão-se sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança. É interessante isso, né? A gente só pode sonhar no sentido construtivo da palavra se soubermos manter a esperança acesa, se esperançarmos, se estivermos sempre em construção, em ação, em movimento para a realização desses sonhos. Mário Quintana, das utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. Olha que coisa linda, que coisa linda. Vou até repetir. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las? Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. E por fim, sempre eu faço uma poesia aqui para compartilhar com vocês sobre os sonhos. Falo do sonho que não é devaneio de quando do mundo enfadonho quase me alheio. Falo do sonho que é metro de uma existência inteira, de molde de concreto, de quando sangro correto com sementes na algibeira. Falo do sonho que é nosso, quando uma métrica esboço que soe poesia certa, com carne e com coração brotando na multidão. Sonho que é força, projeto, inspiração e jornada, que me anima a levantar a cada esquina quebrada. Sonho que me alimenta, que transborda e que se alenta. Sonho que se faz partida, caminhada e chegada. Essas foram as nossas poesias e reflexões deste sábado, dessas boas palavras. Ficamos por aqui e até a próxima. Um grande abraço a todos e todas.